Olá, hoje eu tô aqui para contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de quem é a Camila e num momento em que eu consigo parar para contar todas as coisas e celebrando mesmo toda a minha jornada, tudo aquilo que fez parte da minha história. Então, me apresentando, eu sou Camila, eu nasci de uma família em que meu pai era caminhoneiro, minha mãe trabalhava fazendo alguns trabalhos como doméstica. Por muitos anos ela foi merendeira também de uma escola muito grande. Eu sou de São Paulo e eu nasci nessa família simples, que não tinha condições para pagar meus estudos. Então eu estudei em escola pública, onde ali ainda, por ser uma cidade, não era uma cidade de capital de São Paulo, por ser mais a gente é situado numa grande São Paulo, numa periferia de São Paulo. Então existem muitas crenças limitantes, pensamentos limitantes de coisas que podem parecer ser impossíveis. E muitas vezes ainda eu me deparo com pessoas que não sonham com coisas grandes porque já tem um pensamento de que isso vai ser impossível de acontecer. E a minha vida eu creio que é uma jornada que mostra que é possível sim. É possível uma menina que nasceu numa família simples, que não tinha condições nenhuma para pagar uma escola particular ou uma faculdade ou um curso técnico e que tive que trabalhar com as minhas próprias forças ali, contando muito com a direção de Deus, é claro. Eu fui conquistando coisas que foram presentes, eu digo, mas que toda vez que a gente recebe um presente, eu acredito que a gente precisa compartilhar. A gente precisa passar para outras pessoas. Não faz sentido a gente ter muitas coisas se a gente não dá, se a gente não doa. E é isso que eu acho sobre o conhecimento. Eu fui me descobrindo como profissional, eu comecei a trabalhar aos 15 anos porque eu tinha muita vontade de pagar os meus estudos, já sabendo que a minha família não teria condições, e assim foi. Eu comecei trabalhando numa corretora de seguros na Lapa, em São Paulo, muitas pessoas devem conhecer, e ali eu ganhava um salário de R$ 170 e eu pensei, puxa, eu não vou conseguir pagar uma faculdade. Eu até tentei uma bolsa, mas na hora de apresentar os documentos não deu nada certo. Meu pai tinha acabado de ter um derrame e com isso eles disseram que eu não conseguia comprovar renda porque meu pai não tinha os documentos para apresentar comprovando de que ele não tinha um trabalho mesmo e as coisas se enrolaram. Então eu tinha ganhado uma bolsa 100% de enfermagem. Então eu decidi, como eu não consegui, já na entrega dos documentos, eu tinha ido muito bem nas provas, eu falei, eu vou fazer um curso técnico então. E com o curso técnico eu vou conseguir fazer uma faculdade daqui 2 anos. Foi esse o meu pensamento aos 18 anos, assim que eu concluí o ensino médio. Então ali eu comecei a esse trabalho. O valor desse curso técnico era R$ 220, então faltava dinheiro. No primeiro mês a minha família conseguiu ajudar, cada pessoa deu R$ 50, a minha mãe, meu irmão, meu pai deu R$ 50 para me ajudar, mas já no segundo mês eles não tinham mais para me ajudar e eu tive que começar a me virar sozinha, pedir bolsa, consegui uma bolsa de 20% de desconto, 25% na época. Quando eu fiz a prova para entrar nesse curso técnico na faculdade do Albert Einstein, eu fiquei em 5º lugar, então eu falei, é para eu fazer, eu vou me dedicar, eu vou me esforçar. E aí então eu comecei a economizar. Quando eu chegava na Lapa, no trem, ao invés de eu pegar mais um ônibus que tinha uma boa caminhada até a corretora de seguros, eu ia caminhando. Isso dava mais de 40 minutos. Eu chegava lá já muito cansada e eu fazia uma jornada de 8 horas de trabalho. E depois de lá, eu ia para o meu curso técnico. E assim foi por 2 anos. E no meio desse curso técnico, eu já consegui um trabalho num hospital, que eu ganhava um pouco mais, ganhava R$ 800. E ali eu fui subindo, terminei então o curso técnico, fui promovida. E aí, a partir dali, eu já conseguia pagar a minha faculdade. Mesmo com muito aperto, ainda com muita dificuldade também, mas as minhas condições estavam começando a melhorar.
Meus pais se divorciaram, então eu comecei a ter mais custos, porque eu fui com a minha mãe para ajudá-la financeiramente também. Foi um tempo muito difícil, mas que mesmo assim eu não desisti. Então, comecei a minha faculdade de enfermagem, me formei, fui conseguindo trabalhos melhores que foram me ajudando mais para conseguir, porque as mensalidades da faculdade aumentavam muito também, e sempre trabalhando, sempre trabalhando. Então, concluí a minha faculdade e fui trabalhar numa casa de repouso, onde ali eu me deparei com a fragilidade do idoso e a falta de conhecimento dos cuidadores. Ali eu vi uma grande missão surgindo e meu coração sendo realmente apertado por ver aquela realidade. Então ali eu comecei a olhar mais por essa causa, fundei a Escola do Cuidar, pensei muito no nome e o cuidar, eu acho a palavra cuidar muito nobre. Então por isso eu falei, é uma escola do cuidar, onde a gente vai ensinar o cuidar com propósito, o cuidar por uma missão, não o cuidar somente por um trabalho, por um salário no final do mês, mas entendendo a causa de quem é o idoso, do propósito que ele carrega, da importância que ele tem, das histórias e da experiência que ele carrega, de toda a sua jornada de vida e do quanto de respeito que ele merece ao final da sua vida. Por isso, a Escola do Cuidar, ela vem com esse conceito de trazer conhecimento aliado à vocação, aliado a propósito, aliado a pessoas e profissionais que queiram fazer além daquilo que é só mais um trabalho para conseguir salário no final do mês. E hoje eu estou aqui, hoje eu estou em Braga, em Portugal, em busca de mais conhecimento, em busca de continuar. Eu falo que a nossa vida é como uma escada, que a gente vai subindo degraus, a gente vai caminhando. Cada degrau a gente vai estar mais cansado muitas vezes, mas cada degrau nos leva para um maior crescimento. Por isso hoje eu estou aqui em Braga, Portugal. Logo mais eu vou estar em Coimbra participando de um congresso, primeiro congresso internacional de cuidados paliativos e cuidados continuados com idosos, o idoso no centro do cuidado, olhando para ele e depois desenvolvendo todo um plano de cuidado para esse idoso. Porque aqui é um país envelhecido, é um país onde por muitas vezes, eu tenho muitas fotos aqui dos idosos que eu tenho encontrado pelas ruas, são muitos idosos, então eles já têm muito conhecimento que a gente pode aproveitar para o Brasil, que logo vai ser também um país envelhecido, assim como alguns países da Europa. Por isso, a ideia é levar quanto mais conhecimento possível, levando conhecimento, levando mais bagagem, levando mais experiência de pessoas que já aprenderam, que já erraram, que já acertaram, e com elas nós queremos aprender. Com ela eu quero aprender e eu quero levar esse conhecimento para você aí no Brasil. Por isso, eu quero deixar essa mensagem para que vocês me conheçam mais, saibam da minha história, saibam que a minha jornada pode ser a sua jornada. Quando eu falo de formar cuidadores, é de formar pessoas que queiram subir a escada, que queiram alcançar lugares maiores, que queiram ter, não títulos, não é isso, mas que consigam impactar ainda mais pessoas. Eu vi que a minha causa é cuidar dos idosos, a minha causa é amar os idosos, ter empatia, compaixão por eles. Só que sozinha eu poderia cuidar talvez só de um ou dois. Mas formando cuidadores bem-sucedidos, cuidadores extraordinários que fazem além da média, cuidadores que entendam o propósito do cuidar, eu vou alcançar muitos outros idosos, muitos outros cuidadores que também vão ser despertados e podem ter uma história muito melhor ainda do que a minha e que podem alcançar muito mais pessoas. Esse é o meu propósito de vida. E o seu? Qual é o seu propósito? Você ama idosos? Antes de ser um cuidador, você gosta do idoso? Você entende o valor que ele tem? Se for isso que bate aí no seu coração, então a gente está falando da mesma coisa. E eu te convido para fazer parte, para andar com a gente da Escola do Cuidar. Muito obrigada, daqui de Portugal, onde eu estou buscando conhecimento para você. Tchau, tchau.